A gente já volto com vocês. Leandro Rezende traz informação importante e exclusiva no CNN 360. Por isso que ele saiu de tela. Pegou o documento. O Ministério Público Federal ingressou formalmente pedindo a impugnação, a rejeição da candidatura de Daniel Silveira. Vem para cá, Leandro Rezende, o candidato bolsonarista que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pelos ataques que fez, as ameaças que fez a ministros. Teve ali o perdão presidencial, não cumpriu a pena que estava imposta, mas a elegibilidade dele foi questionada pelo Ministério Público Federal. Com vocês, informação exclusiva do Leandro Rezende. Dani, é um documento de 18 páginas dos procuradores, que fazem parte da Procuradoria Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. São membros do Ministério Público Federal, em que eles consideram que Daniel Silveira está inelegível por conta das condenações que teve lá no Supremo Tribunal Federal. E isso é uma tese que desconsidera o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro logo após o julgamento do Daniel Silveira no STF. Tem uma série de fundamentações aqui, eu vou tentar fazer um rápido resumo desse documento. Logo na abertura dessa ação, apresentada a coisa de 1 hora ao Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Federal diz de cara que Daniel Silveira encontra-se inelegível. São documentos que eles anexam ali com provas ali da condenação do Daniel Silveira perante o Supremo Tribunal Federal pela prática dos crimes de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal e tentativa, diz o Ministério Público aqui nessa manifestação, de impedir o livre exercício dos poderes da União. E aí o documento vai tecendo ali alguns detalhes que chamam bastante atenção. O Ministério Público lembra o seguinte: Daniel Silveira foi eleito no ano de 2018 e foi preso em flagrante, estou lendo aqui trechos do documento do MP que a gente está detalhando, foi preso em flagrante no dia 17 de fevereiro de 2022 por divulgar vídeos com ofensas e ameaças a ministros do STF e por defender a defesa de medidas antidemocráticas, como o AI-5, razão pela qual teve a prisão decretada por decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, o Ministério Público segue lembrando que no dia seguinte ao julgamento desse caso, o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao parlamentar o benefício da graça, o perdão de pena judicial e uma forma de indulto, mediante o decreto, aí cita o número do decreto do dia 21 de abril de 2022. E esse decreto determinava que os efeitos primários e secundários da condenação do Daniel Silveira fossem anulados. Diz o Ministério Público Federal nessa manifestação encaminhada cerca de 1 hora ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que os decretos de indulto estabelecem os requisitos objetivos e subjetivos da medida, como o cumprimento de determinado tempo da pena, bom comportamento, entre outros, mas que não envolve a inelegibilidade. Para a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, para esses procuradores, a procuradora-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio assina esse documento, esse pedido de impugnação da candidatura do Daniel Silveira. O fato dele ter recebido o indulto individual, essa graça concedida ao Daniel Silveira, não o libera de estar inelegível por conta da condenação do Supremo Tribunal Federal. Então, agora o procedimento é o seguinte: isso vai para o TRE, todas as candidaturas que foram registradas, elas vão ser analisadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, que decide se concorda ou não com os pedidos de registro de candidatura. Daqui a pouquinho, inclusive, a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro vai divulgar um primeiro balanço com dados sobre os pedidos de impugnação. Geralmente são muitos. Partidos também podem pedir a impugnação de candidaturas. A diferença, nesse caso, inclusive, o PSOL, a Federação PSOL e Rede, pediu a impugnação da candidatura do Daniel Silveira. A diferença é que aqui a gente já tem uma opinião do Ministério Público. O Ministério Público, portanto, se manifestando contra a possibilidade do Daniel Silveira ser candidato ao Senado pelo PTB nas eleições desse ano, justo nesse dia, primeiro dia da campanha eleitoral. Ele que está sem acesso ainda às redes sociais, divulgou um vídeo falando sobre a campanha através do perfil da sua esposa, que também é candidata, e já recebe aí essa primeira manifestação contrária e bem forte do Ministério Público Federal, da Procuradoria Regional Eleitoral aqui do Rio, contra a sua candidatura ao Senado. Dani. Ô, Leandro, eu vou pedir para o Edu para a gente ficar de telinhas divididas. Eu quero trazer a Renata e o Uripita
para analisar essa informação exclusiva do Leandro Rezende. Olha, qual é a sinalização que a gente tinha do Supremo Tribunal Federal quando o Bolsonaro deu a graça, um indulto a Daniel Silveira, né, impedindo que ele cumprisse a pena que foi imposta pelos ministros do Supremo Tribunal Federal num julgamento do plenário do Supremo, após o deputado ameaçar. E os termos eram esses, tá? Eu fico, assim, tanto quanto incomodada quando a gente repete o que ele diz e os bolsonaristas dizem que você está sendo aí parcial. Foi o que ele disse. Ele disse que daria uma surra, que gostaria de dar uma surra com um gato morto até que o gato voltasse a miar. Salvo engano, a surra seria no ministro Luiz Edson Fachin e outras questões, outros ataques, outras ameaças. Por isso ele foi condenado, Bolsonaro o indultou. E aí, o que o Supremo disse? Olha, essa questão, a elegibilidade, o TRE pode resolver rapidamente, não precisa nem chegar ao TSE. A inelegibilidade não é alcançada pelo indulto. É um efeito que o indulto não afasta. Pois muito bem, os bolsonaristas gritaram e agora vem o Ministério Público Federal, numa peça assinada pela procuradora-chefe do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, também, né, com outros colegas, ou seja, vem ela, a Procuradora Regional Eleitoral e o Procurador Regional Eleitoral Substituto, ou seja, vem uma peça robusta, forte, 2 assinaturas, explicando a graça concedida por Bolsonaro não afasta a inelegibilidade de Daniel Silveira. Isso também é o prenúncio do que vai acontecer com outros nomes, né, que se aventuram aí buscando surfar, né, tentar na eleição ganhar algum tipo de notoriedade. E vem justo no dia da posse de Alexandre de Moraes. Leandro, eu vou pedir para você destacar mais um trechinho para a gente, onde fica claro aí que, né, Daniel, olha o que eles dizem aqui. Edu, será que o Edu já tem o documento? Eu queria mostrar, porque está grifado. Lá vou eu enlouquecer vocês. Pessoal, vamos aqui na câmera 1, se bem que eu estou com tanta coisa aberta, não vou conseguir. Eu vou mandar o documento. Manda o documento para o nosso Edu Petrelli, querido. A gente está na página 2, está grifado. Daniel Lúcio da Silveira encontra-se inelegível, uma vez que foi condenado no âmbito da ação penal, em decisão proferida pelo Supremo, pela prática de crime de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Sim, ele também pedia golpe, né? Falava ali em invadir o Congresso. Tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União por 2 vezes, coação no curso do processo. Tudo isso ali resultou numa pena de 8 anos, perfeito. 8 anos e 9 meses de reclusão. Também foi determinada a perda do mandato e a suspensão de seus direitos políticos. Depois, ali na página 5, no último parágrafo, ele registra. No dia seguinte ao julgamento, o presidente da República concedeu ao parlamentar o benefício da graça, mediante o decreto individual. E aí, Edu, na página 6, você tem lá também em grifo: o Instituto do Indulto não atinge os efeitos secundários. O que quer dizer isso? Não muda a inelegibilidade de Daniel Silveira. Tá aí, ó, é o que diz o Ministério Público Federal e no dia da posse do ministro Alexandre de Moraes. Leandro? Olha, Dani, são várias vezes em que o Ministério Público vai demonstrando por que a graça concedida, ela não impede, né? Quer dizer, não garante ao Daniel Silveira o direito de ser candidato nas eleições desse ano. Diz ainda um ponto que aí, só para também frisar, né? Já procurei o PTB, que é o partido do Daniel Silveira, já procurei também a defesa do deputado para que eles possam se manifestar sobre esse pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral. Mas até puxando de uma conversa que eu já tive com gente do PTB, que sempre me prometeram que iriam até as últimas consequências para levar o Daniel Silveira a disputar o Senado, né? Existe uma leitura ali de que é possível no Tribunal Superior Eleitoral que esse caso caia na mão de um desembargador que tenha um entendimento diferente de uma parte do mundo jurídico que diz que o indulto ele não é capaz de garantir direitos políticos a uma pessoa que esteja condenada
condenada. E aí, um pouco sobre isso, diz ali na página 14 que o trânsito em julgado, que é quando não tem mais para onde recorrer, né, de uma decisão judicial, ainda que esse trânsito em julgado não tenha acontecido, a simples existência de condenação por órgão judicial colegiado é capaz, diz o Ministério Público Federal, de caracterizar a hipótese de inexigibilidade supratranscrita, que aí eles estão fazendo referência a um trecho que está imediatamente acima e, portanto, suficiente para criar impedimento ao deferimento do pleito para o registro da sua candidatura. Traduzindo, embora não tenha acabado ainda o julgamento do Daniel Silveira lá no STF, que ainda tenha como recorrer, que esse trânsito julgado não tenha saído, o fato de Daniel Silveira ter sido condenado por um grupo de ministros, nesse caso, né, por uma decisão colegiada, a gente está vendo aí o trecho exatamente que eu fazia referência, como ele foi condenado por mais de um juiz, por um grupo de ministros, isso significa que a hipótese da inexigibilidade dele é suficiente, que como ele já tem uma decisão contra si de órgão colegiado, ele já está inelegível e que a graça não o impede, não garante a ele o direito de concorrer às eleições desse ano, Dani. Então, o que a gente tem nesse momento é isso. Essa manifestação foi feita há cerca de uma hora e meia, né, pela Procuradoria-Geral Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro e está com os argumentos aqui dos procuradores para dizer que a graça é insuficiente para que o Daniel Silveira concorra às eleições desse ano. Eu quero ouvir rapidinho, porque a gente vai voltar a falar que dia, né, para fazer isso, Renata? Dia da posse do ministro Alexandre de Moraes, o homem que coordena o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, investigações que atingiram Daniel Silveira, a ordem dele de detenção do deputado Daniel Silveira no dia em que ele ameaçou numa live, né, nas redes sociais, os ministros do Supremo Tribunal Federal. No dia da posse dele vem, então, a posição da Procuradoria-Geral Eleitoral do Rio de Janeiro, dizendo que Daniel Silveira está inelegível, tem que rejeitar o registro da candidatura dele. Tem, inclusive, nesse documento que o Leandro Rezende nos traz, uma referência muito rápida, mas a esse contexto, as acusações, né, que pesam e que foram decisivas para a condenação de Daniel Silveira. Eu achei muito interessante porque, traduzindo aqui, gente, o Leandro falou, em diversos momentos eles estão dizendo que não cabe, o indulto não atinge os tais efeitos secundários. Na prática, eles estão falando o seguinte, olha, a regra é muito clara, e é muito clara há muito tempo, não tem controvérsia nesse sentido. Eles, inclusive, falam que o decreto presidencial em si, concedendo a graça, ele é controverso. Eles dizem, olha, tem se sujeitado a muita controvérsia no âmbito acadêmico e político, entretanto, o que não é controverso, muito pelo contrário, sedimentado pela jurisprudência, e não é de hoje, é que o indulto não alcança os efeitos secundários. Então, olha, vocês podem até debater aí a questão do indulto da graça, se ele foi conveniente ou não, se é constitucional ou não. Mas até onde ele pode ir, uma vez ele tendo sido publicado, está muito claro para a Justiça Eleitoral. E aí, logo em seguida, eles falam, né? Olha, frisa-se nesse sentido que Daniel Silveira, o indultado, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atos criminosos e antidemocráticos, entre eles a defesa da ditadura e do ato institucional número 5. Então, eles fazem aqui uma lembrança do que a gente está tratando, para logo depois voltar ao caso concreto que é, bem, olha só, resumindo tudo isso aqui, parte do que a gente não vai entrar porque não cabe a essa justiça especializada, falar se é constitucional ou não o decreto do presidente, mas o que nos cabe é muito claro e aí ele está inelegível. Gente, já volto com todos vocês. Yuri, não se mexe. Opa, chegou a resposta da defesa do deputado, Leandro. Vamos registrar já, então. Do próprio, ele respondeu aqui, o próprio deputado Daniel Silveira respondeu à nossa produtora Tayana Araújo. Diz ele que dentro da estrita lei, diz Daniel Silveira, estou elegível. Aí ele cita o artigo 107, inciso 2º do Código Penal, que estabelece, lembra o deputado Daniel Silveira, que graça é extinção da pena. Artigo 84 da Constituição Federal, diz também o deputado Daniel Silveira, estabelece que a graça é de função exclusiva do presidente da República, que não pode
ser revista por um outro poder. Ele menciona também uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral que diz que com a extinção da pena de sentença criminal transitada em julgado, cessa também, diz o deputado Daniel Silveira, a suspensão de direitos políticos. Então, o deputado Daniel Silveira responde aqui à nossa produtora, Tayana Araújo, dizendo que se considera elegível, cita 3 ordenamentos aqui, né? Cita o Código Penal, a Constituição Federal e o Tribunal Superior Eleitoral para dizer que está elegível. Então, a gente já tem aí tanto o documento que a gente traz aqui no 360 e já a resposta do deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira, estou elegível. O Ministério Público Federal claramente não está. Justiça do Rio de Janeiro Eleitoral vai lidar. A gente vai trazer mais informações para você, porque